Bom dia! Vamos ao tema número 14, a queda da grande meretriz. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por esse estudo. Nos ajuda, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse é um dos textos mais difíceis de ser apresentado para o público, que é o capítulo 17 de Apocalipse, a queda da grande meretriz. Existem duas palavras para julgamento na Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse. A primeira palavra para julgamento é crises. Crise significa um julgamento que está em andamento, ainda não terminou, está no processo. Mas existe outra palavra para julgamento que é crima. Crima é quando o julgamento chega ao seu estágio final, que é chamado de julgamento executivo, ou negativo ou positivo, para condenação ou para absolvição. Aqui, no texto do capítulo 17, a palavra que João usa para julgamento é crima, ou seja, julgamento final. E o tema é queda da grande meretriz. Quem é esta meretriz? E o que é meretriz aqui na Bíblia? Veja, o texto começa dizendo: vi um dos sete anjos, capítulo 17, verso 1. Vi um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te o julgamento da grande meretriz. Esse julgamento é crima, significa sentença final. Que estava sentado sobre muitas águas. Você já viu no estudo anterior que água representa povos, nações, multidões. A igreja está meretriz, que é mulher, você sabe que é igreja, está sentada sobre um lugar muito habitado. Veja, com que se prostituíram os reis da terra? Com vinho da sua devassidão. E foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Como você já sabe que mulher representa a igreja, então esta meretriz também é uma igreja. E por que é meretriz? Porque ela desviou-se da verdade da Bíblia e começou a ensinar a mentira. Então ela se prostituiu espiritualmente. É claro que não é uma prostituição carnal, é uma prostituição espiritual, porque ela deixou de ser fiel ao seu marido, que é Deus, para ensinar outra coisa que é diferente daquilo que está na Bíblia, ok? E o verso 3 diz: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada sobre uma besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Você já viu que esta besta no estudo anterior é o próprio Satanás, ok? Muito bem. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas. Então, é uma igreja rica, cheia de pompa, cheia de poder, ok? Tendo na mão um cálice de ouro, transportando das abominações como imundície da sua prostituição. Ensinos religiosos diferentes da Bíblia. E o verso 5, na sua fronte achava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande meretriz. Babilônia é a grande, mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então você sabe que é uma igreja que tem como nome Babilônia, porque ela tem ensinos contrários à Bíblia, que causa confusão, que causa distanciamento do ensino verdadeiro, da verdade, da palavra de Deus. E é interessante aqui notarmos que ela é chamada de mãe, porque tem outras igrejas que seguem o que ela ensina. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, e aqui a gente já vai entrando para algo mais específico, com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus, e quando vi, admirei-me com grande espanto. Quem é esta igreja? Quem é esta mulher? O que representa isto? Muito bem. Então, como nós já vimos, mulher representa a igreja. Quem é esta igreja? Que igreja é esta que está bebendo o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus? Bem, a única igreja que se encaixa nesta característica é a igreja católica. Veja, por que a igreja católica? Primeiro, porque ela é a única igreja que teve o poder de mudar o ensino bíblico. É a única igreja que teve este poder de mudar o ensino bíblico. Ela é a única igreja que ela
teve esta autoridade de fazer isso, ok? Ela teve este poder para fazer isso. Ela também, durante a Idade Média, teve esta execução aqui de matar os santos. Foi a única igreja que matou, que perseguiu e matou cristãos, ok? Outra coisa que é interessante nós notarmos aqui é que esta igreja, ela também teve poder para mudar a Bíblia. E se perguntar por que fez isso? Fizemos porque nós temos essa autoridade. Agora, olha que interessante. Durante o período da Reforma, igrejas protestantes, chamadas igrejas protestantes, saíram de dentro da Igreja Católica como filhas da igreja. Protestava contra uma coisa, mas seguia todos os outros ensinos. Surgia outra igreja, protestava contra uma coisa e seguia todos os outros ensinos, e assim sucessivamente com todas as outras igrejas que surgiram. E aí a gente percebe que este verso 5 se encaixa perfeitamente aqui. Como uma mãe que tem as suas filhas, que tem os seus ensinos, e que as outras igrejas ensinam a mesma coisa que a Igreja Católica ensina. Vou dar um exemplo para vocês entenderem, talvez isso seja o mais claro. Enquanto que os mandamentos de Deus, lá em Êxodo capítulo 20, diz assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar, a Igreja Católica foi lá e tirou esse mandamento e colocou um outro, que diz assim, guardar domingos e festas. Enquanto as igrejas católicas deixam de guardar o sábado e observam o domingo, faz culto ao domingo, nada mais, nada menos está seguindo a Igreja Católica. Porque foi a Igreja Católica que fez isso. Percebe? Viu como esse estudo é um estudo meio difícil de entender, de aceitar? Porque esta é a verdade, é a realidade. E quando a pessoa deixa de obedecer o mandamento, ele deixa de obedecer o mandamento de Deus para seguir o mandamento da Igreja Católica, como uma filha obedece à sua mãe. Interessante isso aqui, não é? Agora, olha outra coisa interessante. O texto diz que é queda de Babilônia. O texto, queda da grande meretriz. Quando vai cair? Aí a gente vai para o capítulo 18. E lá no capítulo 18 tem um texto que diz assim, depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha uma grande autoridade e a terra iluminou-se com a sua glória. E o verso 2 diz, então exclamou com grande e potente voz, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Por quê? Ensinos religiosos contrários à Bíblia. E se você for olhar no histórico da igreja, você vai ver que ao longo da história ela foi deixando a Bíblia de lado. Parou de ensinar a Bíblia para os seus fiéis. Só o clero tinha poder, tinha acesso à Bíblia e começou a introduzir dentro da igreja, pouco a pouco, vários ensinos diferentes da Bíblia, que se tornaram tradições, que se tornaram ensinos e que não estavam na Bíblia. E eu poderia citar diversos, como o sinal da cruz, que não tem, velas aos santos que não tem na Bíblia, missa do sétimo dia para os mortos que não tem na Bíblia, e diversas outras coisas que tem ao longo da história. Você pode pesquisar aí no Google e ver e descobrir uma quantidade enorme de ensinos que não está na Bíblia, mas que a Igreja Católica ensina. E sabe o que é interessante? Várias igrejas protestantes hoje seguem exatamente o que a Igreja Católica ensina há muitos anos. Eu gostaria que você pensasse nisso, refletisse sobre esse tema, analisasse sobre esse tema, para que você descobrisse. Se você ficou com alguma dúvida, se você não concorda com isso, se tem alguma outra pergunta que você gostaria de fazer, faça aqui no grupo, nós estamos dispostos a responder. Faça seu comentário aqui no canal do YouTube, nós estamos dispostos a responder. É claro que o tempo não nos permite explicar todos os detalhes disso. Esses vídeos que eu coloco é só para instigar a sua vontade de pesquisar mais sobre o assunto e pesquisar mais e descobrir mais. E eu estou aqui disposto para estudar com você. E agora nós vamos fazer a nossa declaração de fé. Você acredita que Deus está no controle da história deste mundo e da sua vida? Você
tem desejo de estar do lado do Cordeiro nesta grande batalha entre o bem e o mal? Você está disposto a seguir a igreja de Deus e não a igreja que se prostituiu com ensinos religiosos contrários à Bíblia? É seu desejo se consagrar a Deus cada vez mais todos os dias e estar pronto diante das batalhas espirituais que você vai ter que enfrentar? Se esse é seu desejo, feche seus olhos e nós vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por esse estudo. Nos ajuda, Senhor, a compreender mais a Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha um bom dia. Até o próximo estudo. Estamos juntos.